aprovamos 2 planos. Na época, Paulo Henrique lembra disso muito bem, porque Paulo Henrique era o presidente da Comissão de Urbanismo. Nós travamos na época. Isso é importante não é para eu falar, não, porque eu me canso de falar essas coisas até de maneira repetitiva. Mas para quem não participou como nós dessa história, é importante que nós recordemos elementos da história para diminuir a possibilidade de erro na frente. Votamos sem discutir o plano diretor, que era o que nós queríamos em 2002. Em 2002 aconteceram coisas no Arco da Velha. A Hípica, por exemplo, pertencia ao bairro de São Francisco, cujo gabarito era 4. Aí, os vereadores ou o governo, patrocinado por Príncipe Serpa Pinto, botou todo o bairro, toda aquela região do Clube Hípica, Paulo Henrique lembra disso, botou para Charitas, porque Charitas o gabarito é 7. Aí alguns românticos, como Vossa Excelência, e não é questão de idade ou não, porque eu tinha muito mais idade naquela época e ainda era romântico. Eu, GG, Alaô, Felipe Peixoto, fizemos uma emenda para retornar aquela área que foi colocada na proposta para Charitas, para retornar para São Francisco. O plenário todo derrotou. E agora nós temos o metro quadrado mais valorizado de Niterói, na região onde era antigamente a Hípica. Isso foi feito em 2002. Em 2004, não conseguimos fazer a discussão em 2002 do plano diretor. Em 2004, Godofredo atualizou, por uma mensagem que nós aprovamos, atualizou o plano, ele não revisou, atualizou o plano diretor de Niterói, incorporando elementos do Estatuto da Cidade. E em 2005, mandou para casa, com várias audiências públicas, não foram centenas, mas algumas dezenas de audiências públicas da Zona Norte, mandou o plano da Zona Norte. A experiência dos planos diretores de Orla da Bahia e Oceânica me levaram a fazer uma emenda no PUR da Zona Norte, que tinha o seguinte teor: olha a preocupação com aquilo que o meio ambiente precisa de instrumentos para avaliar a evolução da qualidade de vida em determinada região da cidade. Olha a emenda que eu fiz e que foi aprovada por consenso, a começar pelos membros da Comissão de Urbanismo e depois pelo conjunto dos vereadores. Artigo 75. A cada 18 meses, a validade de um PUR é de 5 anos. A cada 18 meses, a partir da publicação da presente lei, o Poder Executivo elaborará relatório de acompanhamento dos efeitos da implementação deste plano urbanístico regional, com ênfase aos aspectos que afetam a qualidade de vida da população local. Parágrafo 1º. O relatório a que se refere o caput deste artigo incluirá, entre outros, no mínimo, os seguintes dados compilados por sub-região, conforme definição de sub-região do plano. 1. Adensamento populacional, a cada 18 meses. 2. Unidades comerciais e residenciais uni- e multifamiliares com água tratada, para que nós avaliássemos a evolução da qualidade de vida, no quesito que água tratada. Pode ser que hoje isso nem tenha mais sentido. 3. Unidades comerciais e residenciais uni- e multifamiliares com esgoto coletado e tratado, a cada 18 meses. 4. Percentual de recuperação das áreas nas zonas de recuperação ambiental. Percentual de vias pavimentadas e com drenagem, a cada 18 meses, para ver a evolução e os reflexos do plano na região a cada 18 meses. Significa que no transcurso entre um PUR e a sua, eu teria 3 relatórios para avaliar como foi a vida daquelas pessoas com a aplicação do PUR. 6, estou acabando, presidente. Quantidade de árvores plantadas por metro linear de calçada. Quantidade de árvores plantadas por metro linear de calçada, em função de uma política.
científica e tecnicamente estudada de melhoria do microclima e do ambiente daquela região. Sem ocupação urbana. Nível de ruído nas vias arteriais secundárias e coletoras. Velocidade da frota de veículos nas vias arteriais secundárias e coletoras, medida nos intervalos de pico de tráfego da manhã e da tarde. O Poder Executivo encaminhará cópias do relatório elaborado ao Conselho Municipal de Política Urbana, CONPUR, e ao Poder Legislativo Municipal. Qual era o objetivo disso? Ninguém tem capacidade de dizer que um determinado plano, independentemente das considerações críticas feitas pelo Daniel, mas nenhum de nós sabe se o resultado do plano vai ser bom daqui a 5 anos. Só que para que eu possa aferir, eu tenho que medir. O que uma determinada medida que eu estabeleci para apontar o crescimento da cidade se transformou em algo positivo ou não? No que eu tive expectativa frustrada? No que eu tive expectativa superada? Qual é o triste da história? Assim como a lei do enterramento da cabeação do Godofredo, que estabelecia 10 anos para que a cabeação estivesse enterrada e seria aplicada após a sua regulamentação, e nunca foi. Não foi feito nenhum relatório. Isso é de 2005. Nós estamos em 2015. 2015 são 10 anos, portanto 120 meses, o que significaria, pelo menos na região oceânica, na região do Barreto, Fonseca, etc., uma avaliação com sucessivos relatórios da qualidade de vida daquela região. Então, vereador Paulo, para a gente poder encerrar a discussão, por que as diretrizes que foram discutidas de fato e aprovadas no PUR, para o PUR de Pelutiba, são importantes se foram apreciadas pelo CONPUR? Foram importantes. Mas em nenhum momento, no âmbito daquele conselho, apareceram elementos que apontem um túnel por debaixo do maciço no Cantagalo. Que brincadeira é essa? Independentemente disso constar ou não do projeto, porque o projeto foi lido hoje e nós nem sabemos o conteúdo. Mas a imprensa, pelas palavras do subsecretário e do próprio prefeito, está anunciando coisas que em nenhum momento foram colocadas no CONPUR para dar aos conselheiros, alguns com visão mais técnica, outros nem tanto, a oportunidade de debater a ideia, as soluções de mobilidade ou não. Nada dessas coisas foram. E aí, salvo melhor juízo, que é uma coisa que vocês, advogados, adoram escrever, tem uma abreviatura SMJ, salvo melhor juízo, que é um jeito do camarada pedir desculpa a priori de uma bobagem que ele fala. Então, salvo o melhor juízo, e cá entre nós, a cabeça do engenheiro compreende rapidamente o Renato Berandia e o que ele escreveu no jornal. Porque desapropriar o conjunto de casas e fazer corte, talude, etc., da Raiasa até o Parque da Colina, eu não fiz as contas, mas pode ser um custo proibitivo. E pode ser que ele tenha estudado e tenha chegado à conclusão, comparando, que um túnel sobre o maciço lá do Cantagalo seja mais barato. Só que ele tinha que falar onde? Ele tinha que falar no CONPUR. Então, na realidade, para mim, o que está escrito como atribuição do CONPUR, aprovada por uma lei, que é a Lei 2123 de 2004, não possibilita. E aí não tem nada a ver. O Bagueira é parcialmente correto, xerique nervoso à parte, porque aí ele faz isso, porque eu dou xerique daqui, ele dá xerique dali. Xerique nervoso à parte, ele está parcialmente certo. Não é um problema do Poder Legislativo se o Poder Executivo errou. Mas na minha avaliação, o Poder Executivo errou. Ele descumpre a lei. E como a Casa tem 2 representantes no CONPUR, a Casa teria obrigação, num espaço que é nosso, não é de ninguém. É um espaço que a gente tem obrigatoriamente, nem nos proíbe de nos reunir. Dizer, olha aqui, Beto, você estava lá. Fulano, Vitor, no caso, você estava lá. As diretrizes foram aprovadas, mas o plano tal qual, ele leu uma parte.
é natural, é da natureza humana, você lê o que te interessa, independente das diferenças de interpretação. Mas tem um artigo aqui, que é parte do que ele leu, que é o inciso 4º do artigo 104, que diz que a tarefa do Compur é propor a edição de normas municipais. O PUR é uma norma municipal. Propor a edição de normas municipais de direito urbanístico e manifestar-se sob proposta de criação e alteração. O PUR de Penutiba é criação. Inciso 4º. Então, Bagueira, repetindo as desculpas, porque ao meu chilique, Vossa Excelência respondeu com outro chilique, autoritariamente disse, vou votar, volei, acabou, está acabado, sou eu que mando? Sou eu que mando? A criação e de alteração de legislação pertinente ao desenvolvimento urbano. É evidente que o Daniel fez uma observação ao pé do ouvido e depois publicamente, é evidente que tem diferença de interpretação no mundo jurídico. Priscila também sabe disso. Mas, para mim, não tem sentido a criação de um conselho, não tem sentido o controle social e a participação social se a gente, vereador da cidade e a população, sabe pela imprensa que vai ter um túnel. O túnel Charita-Chafubá, Bagueira, está previsto no plano diretor, no primeiro plano da região oceânica do PUR. Não foi inventado pelo Rodrigo. Rodrigo está tentando implementar, e nós torcemos para que isso aconteça, algo que está previsto como uma via ferial importante para a cidade. Mas em nenhum lugar tem um túnel de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, que pode até ser solução naquela região. Vereador Paulo, vou pedir para o vereador concluir. Até porque o grande expediente de terça-feira que o vereador ia ocupar já ocupou na noite de hoje. Então, na terça-feira, vereador Renatinho, o vereador Paulo Duarte não vai ter a fala que já ocupou.